Gente, eu peço perdão, não dei bom dia a vocês. Bom dia. Graça e paz, em nome de Jesus. Hoje pela manhã, nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos nos lembrar também que hoje é a abertura da nossa EBD. Nós estamos aqui, vai ser uma pregação, meio aula, pregação, mas acho que ainda vai ser mais pregação. E hoje nós estamos começando a atividade da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, você está convocado a ir para a sua sala para aprender mais do Senhor. Eu diria para os irmãos que o Ministério de Ensino da nossa igreja está trazendo uma proposta que eu compreendo como uma proposta ousada, como uma proposta desafiadora. Exatamente desafiadora pelo conteúdo que nós vamos apresentar. Mas eu entendo que extremamente desafiadora e relevante para a Igreja Batista Metropolitana. Pastor, que conteúdo é esse? Nós vamos começar a trabalhar agora no segundo semestre, e acredito que nos próximos 2 anos, conversando sobre fé cristã e as questões contemporâneas. Eu faço uma outra observação. Falando da Escola Bíblica Dominical, nós temos percebido o declínio da Escola Bíblica Dominical ao redor do mundo, especialmente também no Brasil, no nosso país. Algumas igrejas têm adotado um modelo de gestão eclesiástica que relega a Escola Bíblica Dominical a um status de irrelevante. Mas nós, da IBAM, nós cremos que só o púlpito não é suficiente para limitar a fé dos irmãos. Nós temos pregado e nós acreditamos aqui que cada crente precisa, no mínimo, participar de um dos cultos públicos, participar de um grupo pequeno e frequentar a escola bíblica dominical, a fim de que seja alimentado, a fim de que sua fé seja fortalecida. Eu conto com as orações dos irmãos. O Ministério de Ensino conta com as orações dos irmãos, porque é um projeto que eu diria que é ousado, eu diria que foge à nossa capacitação humana, e nós entramos com coragem nesse projeto por fé, crendo que todo conhecimento, crendo que toda sabedoria vem de Deus e que Ele vai nos ajudar a entender o nosso tempo e a proclamá-lo com autoridade pelo louvor da glória dEle. Vamos lá, gente. O tema dessa manhã é o discípulo e a cultura. Para tanto, eu peço que você, por favor, por gentileza, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, faremos a leitura de 2 versos, verso 1 e verso 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração por meio do seu Espírito, em nome de Jesus. Mais uma vez, consagre esse tempo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome. Ó Deus, diante do Senhor, nós nos humilhamos e reconhecemos, Pai, as nossas limitações. Eu reconheço, Deus, as minhas limitações. E Deus, peço que por misericórdia, por graça, o Senhor possa falar o coração de cada irmão aqui, por meio do teu Santo Espírito, Pai. Porque sozinhos, Senhor Deus, nós não somos capazes. Por misericórdia e graça, nos abençoa e fala o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu não tenho a pretensão de esgotar todo o assunto ou falar de todo o assunto que nós trabalharemos nos próximos 2 anos. Mas essa reflexão ela deve servir como uma janela aberta na sua mente, a fim de que você possa enxergar ou vislumbrar aquilo que nós vamos tratar ao longo desses próximos 2 anos na Escola Bíblica Dominical. Falando da nossa realidade de IBAM,
No mês passado, nós refletimos sobre o quê? Quem lembra o tema? Quem lembra? Discipulado. Nós aprendemos que discípulos fiéis fazem discípulos fiéis. Conversamos sobre a renúncia que o discipulado traz, que o discipulado reivindica. Vimos que seguir a Jesus exige de nós um amor superior, que pressupõe também sofrimento e desapego das coisas materiais, das coisas que atrapalham, que tiram o foco da nossa missão. Hoje nós vamos refletir sobre como o discípulo de Jesus, como você e eu, nós devemos nos relacionar com a cultura. Mas, pastor, quando você fala em cultura, no que é que você está pensando? Eu vou pedir ajuda a um filósofo reformado chamado Hans Huckmarker. Huckmarker vai dizer o seguinte, eu peço ajuda de vocês. Cultura é? Então nós estamos falando de um estilo de vida ou de um modo através do qual os homens fazem uma coisa. Lembrem-se que, percebam que cultura é algo que a gente faz, é algo que você faz. É a ação criativa do homem sobre a realidade. Onde existem pessoas criando, produzindo, vivendo, ali está sendo produzida uma cultura. Geralmente nós cristãos temos dois comportamentos equivocados quando o assunto é cultura. Cultura é uma palavra que no meio cristão dá até arrepios, quando a gente fala em cultura. E nós temos duas posturas, dois comportamentos equivocados quando nós pensamos sobre cultura. Ou nós somos escapistas, ou nós somos conformistas. Os escapistas ficam preocupados em preservar a santidade e evitar a contaminação com o mundo. E por isso, fogem do mundo e dizem, nada na cultura presta. Nós não vamos nos envolver com nada da cultura. Se é que é possível alguém viver sem cultura, sem se envolver com alguma coisa da cultura. Por outro lado, preocupados em servir a Jesus com fidelidade, testemunharmos a nossa fé ao mundo, alguns acabam que por sacrificar a sua santidade, aquilo que nos torna mais diferentes do mundo, e mergulham no mundo, e se conformam, tomam a forma do mundo. Eu diria que tanto o escapismo quanto o conformismo nos leva a riscos. Qual risco? O risco da irrelevância, ou o risco da alienação. De alguma forma, essas posturas aprisionam o cristianismo, limitam a ação do cristianismo na cultura, no mundo. John Stott, o teólogo inglês que mais falou, acredito eu, na minha cosmovisão limitada, na minha visão limitada, sobre cultura. John Stott, praticamente em todos os seus livros, ele fala sobre construir pontes com a realidade, dialogar com o mundo. E ele diz o seguinte, uma das coisas que a igreja mais necessita hoje é ter uma consciência sensível com o mundo que nos cerca, para com o mundo que nos cerca. Se não ouvirmos as vozes da sociedade secular, tentando compreendê-las e sermos sensíveis às frustrações, à ira, à confusão, ao desespero das pessoas, chorando com os que choram, não haverá em nós autenticidade como discípulos de Jesus de Nazaré. Pelo contrário, estaremos como quem diz por aí, correndo o risco de responder a perguntas que ninguém está fazendo. Ah, pastor, mas quais são as perguntas que o mundo está fazendo, que as pessoas ao nosso redor estão fazendo? Eu diria, meus irmãos, que pessoas dentro e fora da igreja estão querendo saber como o evangelho interage com todas as esferas e interfaces da vida humana, como o evangelho interage com a educação, como o evangelho interage com as artes, com a filosofia, com a política, com a economia. As pessoas querem saber o que a Bíblia tem a dizer sobre as cotas, sobre a maioridade penal, sobre pena de morte, sobre os deveres e limites do Estado, sobre a relação do cristão diante de um governo injusto e corrupto, sobre como podemos relacionar nossa fé com o trabalho. Nós vamos ver isso mais à frente. Quantos cristãos sofrem por terem uma visão equivocada sobre o trabalho? As pessoas estão perguntando
o que a Bíblia tem a dizer sobre machismo, sobre feminismo, sobre ideologia de gênero, sobre a homossexualidade. E eu diria que por falta de respostas claras, as pessoas acabam acreditando que o Evangelho é algo somente relativo à fé. Que a mensagem do Evangelho não tem nada a ver com a realidade, com as questões contemporâneas mais importantes. Eu vou dar um exemplo disso. Eu já pedi perdão no primeiro culto, peço perdão no segundo, não sei se o irmão está aqui, e se ele estiver, a gente conversa depois, ele vai me perdoar depois. Certo dia eu encontrei o irmão da nossa igreja na fila da escola. Lá ele foi pegar o filhinho dele, eu fui pegar o meu, eles estudam na mesma escola. E a gente aproveitou aquele momento da fila para conversar sobre alguma coisa. E o tema que veio foi política, o tema que veio foi economia. E naquele momento o Dilma tinha acabado de cair, eu não sabia a qual ideologia partidária ele seguia, e eu sei que a gente conversando sobre como isso estava afetando a questão do desenvolvimento econômico, estava travando o nosso país, e aí, quando o sinal tocou, esse irmão olhou para mim, olhou nos meus olhos e disse assim: pastor, só não venha me dizer que Jesus é que vai dar jeito. E quando esse irmão falou isso para mim, eu não tive nem reação, porque ele virou as costas e foi embora. Ele não me deu nem direito de resposta. Não que isso aqui seja um direito de resposta, viu? Por favor. Mas no primeiro instante eu poderia olhar para ele e falar assim: meu irmão, quanta incredulidade. Você é um incrédulo. Eu poderia chamar ele de blasfemo. Você está cometendo uma blasfêmia contra o nome de Jesus. Mas, na verdade, refletindo, eu percebi que o que aquele irmão estava dizendo era: pastor, eu não aceito respostas simplistas e escapistas sobre a realidade. O que aquele irmão estava desesperadamente pedindo é: pastor, por favor, ele era da área da economia, ele disse: pastor, articule a minha fé com a economia. Pastor, por favor, construa pontes com a realidade, com a minha realidade, por favor. Ele queria saber até onde o senhorio de Cristo se encaixava com a realidade que ele estava contemplando. Isso já fazem alguns meses, não sei se um ano. Talvez ele tenha esquecido, mas eu não me esqueci. E essa experiência me fez perceber que eu posso ter uma visão limitada sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre a realidade. E eu digo com toda clareza aos irmãos: se não conhecermos bem a nossa Bíblia, nós não conheceremos bem o nosso Senhor, e muito menos a sua vontade para cada aspecto da vida humana. E a consequência disso é que nós passamos a acreditar em um Jesus que é apenas Senhor de algumas realidades, e não Senhor de toda a realidade. Nós passamos a acreditar que a nossa fé em Jesus não tem qualquer relação com o mundo à nossa volta. Ou até desconfiamos que tenha, mas a gente não sabe como aplicar isso. Passamos a pensar, meus irmãos, exatamente da forma como o mundo pensa, como as pessoas que estão fora da igreja pensam. Passamos a aceitar o espaço que nos foi empurrado pela modernidade. Pastor, você está falando do quê? Eu estou dizendo que nós passamos a acatar a visão da modernidade sobre a fé. Mas, pastor, explique isso melhor. O que foi que a modernidade fez com a nossa fé? A modernidade, ela simplesmente dividiu o nosso mundo em dois. A modernidade disse: olha, existe uma esfera que é pública e outra privada, uma dimensão pública e outra privada. A modernidade proclamou que a religião, que a fé tem um lugar no âmbito privado, um lugar limitado às nossas experiências. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse dualismo que eu estou apresentando aqui: esfera pública e esfera privada. Mas com toda certeza você já ouviu falar sobre aquelas três coisinhas, que na vida existem três coisas que não se discute. Quais são elas? Política, futebol e religião. O que é que esse ditado popular tem a nos comunicar? Esse ditado popular está dizendo que as coisas da religião fica no âmbito privado. As coisas da religião não têm nada a dialogar e interferir no ambiente público. O exemplo clássico que reflete esse pensamento é o do jovem cristão, que ele é instruído na igreja, educado na igreja,
conhece alguma coisa da teologia bíblica, só que ele vai para a faculdade. E em sala de aula ele tem um professor que começa a desenvolver uma reflexão sobre o processo da seleção natural como explicação para a diversidade de todos os seres que existem na realidade. E ele se questiona e tenta questionar o professor, dizendo: professor, será que não existe uma possibilidade de um agente inteligente ter trazido à existência essa diversidade? Ser a causa de toda essa diversidade? O professor olha para esse aluno e diz: meu querido, aqui na faculdade nós estamos falando de ciência. Religião é da porta para fora. Foi isso que a modernidade fez com a gente? Ou seja, existe um tipo de conhecimento que é próprio da esfera pública e existe um tipo de conhecimento que é próprio da esfera privada. E essa foi uma estratégia moderna para tomar conta da vida dos homens e escantear o cristianismo, diminuindo assim a sua influência. O problema é que muitos de nós cristãos, diante de situações como essas, nós dizemos: não, você tem razão, acho que o pensamento da modernidade está correto. Nós não temos muita coisa a dizer sobre a realidade. O resultado disso é que nós produzimos crentes com mentes divididas. Crentes que pensam de uma forma cristã aos domingos e crentes que são influenciados por algumas ideologias que nada tem a ver com a fé cristã durante a semana. A mente desse cristão se torna uma espécie de colcha de retalhos. Ele acredita de tudo um pouco, porque o cristianismo, porque a fé dele, porque a cosmovisão bíblica dele não consegue atingir todas as dimensões da realidade. Pastor, explique mais isso. Eu vou deixar o campo ideológico de lado e falar um pouco sobre a questão doutrinária. Vamos pensar que você é um cristão, você tem conhecimento da teologia bíblica e você acredita na ressurreição. Mas, fazendo um comparativo com a doutrina espírita, os espíritas acreditam na reencarnação. Não existe, sob qualquer hipótese, a ideia de nós acreditarmos nas duas coisas ao mesmo tempo, porque as duas ideias são excludentes. Eu não posso ter esperança na ressurreição e na reencarnação, porque são coisas distintas. Eu diria que o mesmo acontece com o campo da ideologia. A nossa mente se torna uma coxa de retalhos e nós passamos a acreditar em coisas do mundo e ideologias que a própria Bíblia reprova. Só que nós não temos conhecimento disso. O problema básico da nossa relação com a cultura é que nós vivemos em um tempo onde os cristãos têm dificuldade de ver e experimentar o mundo de uma forma coerente com aquilo que acreditam. Acho que nessa manhã a coisa mais importante que eu tenho a dizer para vocês, para a igreja, é que isso acontece porque nos falta uma cosmovisão, uma visão de mundo. Pastor, que palavra difícil é essa? Cosmovisão é igual à visão de mundo. Minha esposa já está ali me olhando porque em casa, quando a gente conversa com isso, ela: Lucas, fala visão de mundo. Visão de mundo é sempre mais fácil, sempre mais acessível. Então, o problema é que a gente não tem uma visão bíblica, a gente não está lendo a Bíblia de forma correta e por isso não está enxergando a realidade de uma forma correta. E é muito interessante porque no texto de Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele está dizendo a crentes, como cada um de nós, que existe uma possibilidade de sermos salvos, de sermos convertidos, mas termos uma visão velha dentro de nós, a visão velha do mundo, a visão velha do sistema. Então, nessa manhã eu estou querendo chamar a sua atenção para a realidade que nós podemos ser cristãos, salvos em Cristo, mas a nossa visão de mundo ainda não está completamente alinhada com a visão bíblica do mundo. O apóstolo Paulo está suplicando que os crentes renovem as suas mentes. E repito, enfatizo, o apóstolo Paulo está falando a crentes. Isso valida a nossa tese de que você pode ser um cristão, de que eu posso ser um cristão, mas a nossa visão de mundo, ela ainda pode não ser completamente bíblica. No texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo está fazendo uma convocação. Alguns comentaristas falam um apelo emocional. Então o apóstolo Paulo fala o quê? Rogo-vos, pois,
Pois por quê? Porque ele já tinha dito um bocado de coisa. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo ele já tinha falado várias coisas sobre a fé cristã. Conhecimento um pouco mais teológico, e a partir desse capítulo 12, o apóstolo Paulo está sendo mais prático. E ele diz, olha, rogo-vos, pois, eu peço a vocês, em função de tudo aquilo que eu já ensinei, sobre como Jesus salvou vocês, sobre como Ele tem sido misericordioso com vocês, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas, pastor, que sacrifício é esse? É interessante que o apóstolo Paulo ele não fala em alma. É interessante que o apóstolo Paulo fala em corpo, porque é com o corpo que nós nos relacionamos com o mundo, é com o corpo que nós nos relacionamos, transitamos diante da cultura. O sacrifício significa a apresentação do corpo, a apresentação da nossa pessoa com toda a sua inteireza. Em um culto racional. O que significa esse culto racional que Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando que a nossa adoração, ela não deve ser só emocional. Que a nossa adoração não deve ser somente emotiva, mas que a nossa adoração envolve também a nossa razão. Cleide falou isso aqui na hora da adoração. A nossa adoração envolve a razão, o nosso intelecto, a nossa mente, todo o nosso ser. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, adore ao Senhor com tudo o que você é. Adore ao Senhor, se ofereça em sacrifício vivo com tudo o que você faz. Com as suas emoções, mas também com a sua mente. E não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, não tomem a forma da mente desse século, dessa era, dessa civilização. Ele está dizendo, olha, não enxerguem o mundo e a realidade como as pessoas desse mundo enxergam, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. J. Carson, o teólogo reformado, ele simplifica isso, explica isso para a gente de uma forma fabulosa. Ele diz, o que se requer é nada menos que uma transformação total da visão de mundo, da nossa forma de pensar, da nossa forma de enxergar a realidade. Nós, como cristãos, precisamos de um entendimento renovado sobre a cultura. É disso que o apóstolo Paulo está falando. O nosso culto e a nossa adoração passam por isso. Eu não tenho como, diante de um público desse, saber como é que vocês estão interagindo com tudo o que está sendo dito. Mas eu vou oferecer um aspecto bem prático, onde a nossa cosmovisão tem sido falha, e está faltando, e tem causado muito sofrimento na vida de muitos crentes. Eu vou falar rapidinho, usar como exemplo, a nossa relação com o trabalho. Eu diria que uma visão limitada sobre o que a Bíblia diz, interfere na maneira como nós enxergamos o nosso trabalho. E a gente tem conversado volta e meia com os professores, com os mestres daqui da IBAN, e nós conhecemos muitos crentes, muitas pessoas que são salvas, pessoas tementes a Deus, mas que não possuem uma visão bíblica acerca de várias questões do mundo contemporâneo, mas principalmente sobre o trabalho. E eu creio que essa imagem representa muito bem a visão que a maioria de nós tem do trabalho. Pode acreditar, mas muitos enxergam o trabalho como maldição. Fala assim, pastor, lembra lá do Gênesis 3, o trabalho está associado, pastor, como maldição. Trabalho não é coisa boa não, pastor, é maldição. Enxergam o trabalho como um fardo, como algo que só existe para que possamos extrair o nosso sustento deles. Olha, pastor, para ser sincero, o senhor começou até a falar de trabalho agora, eu fiquei até triste, pastor, porque amanhã é segunda-feira, amanhã eu estou com a minha mesa lá cheia de pepino para resolver, e eu sei que os pastores folgam na segunda, pastor, é por isso que você está falando de trabalho. Mas, meus irmãos, uma visão limitada sobre o trabalho, sobre esse aspecto importante da vida, o trabalho é o lugar onde você passa mais tempo. A gente acaba passando mais tempo com os colegas de trabalho durante a semana do que com a própria família.
E uma visão limitada sobre o trabalho produz pessoas infelizes. Pessoas que acreditam que seriam mais felizes se trabalhassem para Deus. Pessoas que olham para o trabalho e dizem: pastor, o meu trabalho me impede de servir a Deus. Eu conheço muitos crentes que ainda vivem a dicotomia que nós acabamos de falar, sobre essa esfera pública e essa esfera privada. Gente que acredita que o trabalho na igreja e para a igreja, esse sim é trabalho, é sagrado. Mas que o trabalho do lado de fora da igreja, que não tem nenhum envolvimento com a igreja, esse trabalho não é sagrado. Antes até uma maldição. Pessoas que estão cada vez mais desmotivadas, desanimadas com o seu trabalho, por não entenderem a relevância dele para o reino de Deus. Infelizmente, meus irmãos, essa visão acerca do trabalho, que não é bíblica, diminui assustadoramente a influência do cristão na sociedade. Não adianta nada você ser cheio de Deus, o Espírito Santo falar com você, encher o seu coração da verdade, mas você tem ainda meio que uma cosmovisão limitada, ir para o trabalho e não saber exatamente o porquê você está naquele trabalho. E para tornar a coisa ainda mais prática, ainda mais palpável, eu vou mostrar para vocês um videozinho de um camarada de alguém que enxergou o trabalho com uma perspectiva diferente. Eu vou pedir que a nossa equipe do DECOM solte esse vídeo, um testemunho maravilhoso. O Marcos, líder de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como um novato que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento. Você tem que imobilizar essa carga. Ó, já vai montando nos outros aí, colocando uma cunha para cada um desses. Você ficar dentro do container, no sol, travando o container, não é fácil não. Eduardo, vem cá. Ih, lá vem bronca. Ó, tem que sempre ficar ligado, que às vezes você parece que disparou, mas não saiu o prego. Acabou o prego. Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega ao cliente danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele estava de olho. Faz a troca do prego aí. A parte que ele tá tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar. Onde ele fazia o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. Em 3 anos de empresa, o Marcos foi promovido 5 vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Eu sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho, no caso de ação social, que faz é com ex-usuários de droga, entendeu? Uma história de vida assim maravilhosa. Ele é ex-usuário de droga e hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. Realmente é um exemplo tanto de vida como profissional. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É, Eu fico até emocionado em falar. exatamente. Verdade. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Pô, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada um mês patrocinar um churrasco para você. Vamos fornecer as camisas, né, os jogos de camisa para o pessoal jogar. O Marcos também ganhou uma viagem para Maresias, litoral de São Paulo. Foi uma experiência única, né? É sinal que a gente está atendendo a expectativa no caso da empresa, a gente está no caminho certo. Glórias a Deus, que testemunho bonito.
ele não só foi conhecido pelas obras sociais que ele faz, mas ele foi reconhecido por ser um bom profissional. É um testemunho lindo, um testemunho que serve de exemplo para cada um de nós. E eu diria que Marcos, ele, com toda certeza, ele talvez não tenha uma visão de mundo bíblica aprofundada. Talvez ele não tenha uma noção do que significa a cosmovisão bíblica, a visão de Deus para o trabalho. Mas ele é alguém que é uma representação de como Deus ele quer que você atue no seu trabalho. E eu digo mais, quando nós trabalhamos, nós nos identificamos com o nosso Senhor. Quando trabalhamos, nós criamos coisas, assim como Deus é criador, nós produzimos coisas, nós administramos coisas. E guardando as devidas proporções, nós quando trabalhamos, colocamos o caos em ordem. Eu gosto de enxergar Deus, e a Bíblia diz isso para a gente o tempo todo, que Deus trabalha. Deus é um Deus que trabalha. Eu gosto de enxergar Deus como o oleiro, aquele que cria o homem do pó da terra, que trabalha com o barro. Gosto de enxergar Deus como um jardineiro, trabalhando no jardim. Deus como aquele que plantou o jardim no Éden. Gosto de olhar para a vida de Jesus e me lembrar que Jesus ele foi um carpinteiro. Ele foi mais do que um carpinteiro. Era o Filho de Deus, mas ele tinha um ofício. Uma visão bíblica do mundo ressignifica e amplia o nosso conceito sobre muitos temas da vida, sobre muitas questões da vida. Eu estou dando um exemplo somente do trabalho. E por fim, eu termino com uma história que eu acho simples, mas ao mesmo tempo profunda. 3 operários que estavam trabalhando e tiveram que responder a alguém que estava passando o que eles estavam fazendo. O primeiro disse: eu estou só assentando tijolos. O segundo disse: eu estou correndo atrás do leite das crianças. E o terceiro foi bem mais longe e disse: eu estou construindo uma catedral. Quando nós temos uma visão bíblica correta da realidade, das coisas, do mundo, do nosso trabalho, nós temos uma visão mais ampla, uma visão mais abrangente sobre de que forma Deus está interagindo e trabalhando na realidade. Eu oro a Deus pedindo misericórdia das nossas vidas. Oro a Deus para que você, o Espírito Santo, inquiete seu coração, para que você deseje, tenha fome e sede da palavra dEle, para que você deseje conhecê-lo mais, para que você frequente a escola bíblica dominical. Eu tenho certeza absoluta de algumas coisas. Não há como você falar que ama a Deus, pastor, eu amo a Deus, se não amar a palavra. Você só ama a Deus de verdade se você ama essa palavra. Não existe meio termo. Não existe outra alternativa. E eu tenho certeza absoluta de que o que a Igreja Batista Metropolitana precisa, nesse momento da sua história, é conhecer mais a Bíblia. É retomar o estudo disciplinado, o estudo devocional, o estudo em oração dessa palavra aqui, para que a gente saiba como responder a quem nos perguntar a razão da nossa fé. Aonde está a nossa esperança? Eu oro ao Senhor pedindo misericórdia para que Ele nos livre da nossa própria ignorância. Deus é o Senhor de todo conhecimento. Ele é dono do conhecimento. E eu acredito que Ele dá o conhecimento a quem Ele quer. E eu sei que se com um coração desejoso de ouvi-lo, um coração humilde, contrito, o Senhor vai se revelar a nós, vai nos dar o conhecimento da palavra dEle, e nós vamos trabalhar com Ele para transformar essa realidade aí fora. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nesse momento eu peço que você baixe a sua fronte, feche os seus olhos.
ainda permaneça um pouquinho conectado com essa mensagem, com tudo que você ouviu, pensando na sua relação com a cultura, na sua relação com as questões mais importantes desse mundo, e especialmente com o trabalho que nós acabamos de ouvir. Jesus, ele nos chamou para vivermos os valores do reino, os valores do reino de Deus, o que às vezes nós chamamos de uma contracultura, mas Jesus nos chamou também para criarmos cultura. Eu cresci ouvindo que nós podemos nos envolver com a missão de Deus no mundo de 3 formas: ou orando, ou contribuindo financeiramente, ou sendo enviado. Você pode, eu posso contribuir de todas essas formas com a obra missionária. Mas nós perdemos a dimensão de que o envio é para todo mundo. Jesus, ele diz: indo, faça discípulos. Jesus diz: faça discípulos enquanto você vive. Jesus, ele chamou cada um de nós para fazermos missões onde a gente está. Nos confins da terra, sim. Alguns de nós iremos. Mas também influenciar a cultura, influenciar o mundo ao nosso redor, com toda a certeza também. Por fim, Deus quer chargistas, cartunistas, produtores, artistas, educadores, filósofos, fotógrafos, psicólogos, operários, vendedores, secretárias, políticos, economistas, pessoas, cristãos, que produzam com a sua vida uma cultura cristã, um estilo de vida cristão, um modo de se fazer as coisas do jeito de Deus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor Deus, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Nós adoramos ao Senhor porque o Senhor é vivo, porque o Senhor fala ao nosso coração, porque o teu Santo Espírito, Senhor Deus, ele é dinâmico, Senhor. E como foi dito aqui, Senhor Deus, nós rogamos, Senhor, pedimos à tua igreja, pedimos ao Senhor misericórdia das nossas vidas, para que a nossa mente, Senhor Deus, seja renovada. Que nós possamos, Senhor Deus, estudar a tua palavra, Senhor Deus, a fim de que a gente possa ter uma visão bíblica da realidade, uma visão bíblica das coisas. Que por meio da sua palavra, Senhor Deus, o teu Santo Espírito possa falar conosco e nos dar segurança de que o Senhor tem um propósito específico para cada realidade da nossa cultura, para cada interface, para cada esfera da nossa cultura. E uma vez, Senhor Deus, entendendo isso, usa a nossa vida para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. É o que te pedimos, Senhor. Eu vou pedir para você que não saia ainda. Vou pedir você que guarde reverência, que adore ao Senhor com essa última canção e só saia do templo quando ela terminar. Deus abençoe a sua vida e a sua semana, em nome de Jesus.
Vão em paz, em nome de Jesus.